Bom, e aí, a saga do voto impresso, Marília? Parece que é, o voto impresso ganhou, no fim das contas, na Câmara dos Deputados, apesar de efetivamente não ter ganho, né? Teve É, maioria e tal. exatamente. Depois de toda a saga aí do voto impresso, a gente vê aí que é uma situação que a gente precisa explicar, né? O voto impresso ganhou na votação da Câmara. Quer dizer, ele obteve maioria, mais de 50% do número de votos. Deixa eu procurar aqui o número. Não estou achando aqui o número de votos que teve a favor e contra. Mas, de qualquer jeito, a gente teve maioria de votos a favor do voto impresso, só que a maioria não era suficiente para modificar uma questão constitucional, porque é uma PEC. Ele deveria ter 60% dos votos para conseguir fazer passar a PEC do voto impresso. Foram Não 229 votos favoráveis e 218 votos contrários. É até engraçado você ler a notícia, fica estranha. O plenário da Câmara exatamente. rejeitou por 229 votos favoráveis e 218 contrários. Ele rejeitou, mas com maioria a favor. É uma coisa esquisita. É bem É estranho. democrático. Não, mas eu acho que a questão essencial que a gente tem que colocar, primeiro que é o poder do Bolsonaro, né? O pessoal, a imprensa burguesa vive falando que o Bolsonaro está aí numa crise sem fim, vai cair de Maduro, vai desaparecer e tudo mais. Mas vai lá, o Bolsonaro faz uma pressão ferrada em favor do voto impresso, chama ato, coloca tanque na rua para fazer pressão para os parlamentares e finalmente obtém maioria do voto impresso. Né? Acho que essa é a questão essencial. Na TV burguesa, na Globo, outros locais, a gente viu ali que eles começaram a fazer a intriga de que o Arthur Lira estaria contra o voto impresso. Mas é estranho, né? Eles falaram que o Bolsonaro pressionava os parlamentares a favor do voto impresso e o Arthur Lira contra. Mas o que a gente vê, na verdade, é que o Arthur Lira é da base do Bolsonaro, né? Na verdade, o Lira estaria a favor aí do voto impresso. E, inclusive, essa intriga está em outros momentos, né? O Estadão colocou aí um editorial falando que o Lira estaria decepcionado com o Bolsonaro porque ele não aceitou a perda da votação aí do voto impresso. Obviamente, o Bolsonaro obtendo maioria na votação, apesar de não ter passado a PEC, ele certamente vai usar esse ganho político, né, a favor dele mesmo. Então, quer dizer, obviamente ele vai impulsionar os atos, vai impulsionar toda a propaganda que ele está fazendo em torno do voto impresso. Eu acho que é importante a gente colocar isso daí, porque de fato foi uma vitória política para o Bolsonaro. Então, eu acho que essa é a questão importante para a gente colocar nesse tema, né? Isso daí eu acho que é a questão central, né? Tanto que a gente vê que esse editorial do Estadão, na Folha também, eles tentam apenas puxar uma intriga contra isso. Aproveitar para defender não, Bolsonaro vai continuar atacando a democracia genuína brasileira. Falam que a democracia nunca foi questionada desde da ditadura militar e tudo. E aproveitam, inclusive, para continuar aquela campanha que eles já vêm fazendo nessa questão do voto impresso. Então, não é que o assunto se calou depois que a votação da Câmara acabou, pelo contrário. Né, o eixo da campanha bolsonarista ainda é esse. E agora vai inclusive, se reforçar, né? Porque foi um ganho político. Até porque o Bolsonaro vê que isso daí é uma coisa que na população tem uma aceitação grande, né? A imprensa procura fazer uma campanha contrária, né? De que não, que todo mundo acha que o voto impresso é uma idiotice, não sei o que, não sei o que lá, mas é óbvio que a maior parte da população seria a favor de você ter um sistema de votação mais transparente, vamos dizer assim, né? Mais Ninguém auditável. sabe o que tem na urna, ninguém entende o que é aquilo. É um negócio de especialista, super
enfim, não é E é uma um coisa computadorzinho de merda, né? Vamos falar a verdade. Aquele computadorzinho ali, aquilo não inspira confiança em ninguém. O negócio é uma porcaria. Então, tem isso daí também, né? Mas é lógico que a maior parte do povo é a favor de você ter uma votação que dê pra entender o que tá acontecendo, né? E só um comentário, né? Lembrando, tem que o companheiro Rui, ele comentou sobre isso na análise política da semana e acho que é importante falar. Tem gente que tá polemizando com o nosso partido porque a gente é a favor do voto impresso. Porque finalmente ninguém pode ser a favor do que o Bolsonaro é a favor. Né? Um negócio estranho. Quer dizer, a gente não pode ser contra uma medida só porque alguém que a gente não gosta não é a favor. Não faz sentido isso daí. Você tem que ser a favor porque a coisa em si é importante, a coisa em si deve ser defendida. E exatamente isso. A gente leu uma nota de alguns especialistas da Alemanha se colocando terminantemente contra a questão do voto em urna, né, que é o voto digital. Exatamente falando disso, né? Eles têm ali uma organização que é voltada aí para o estudo dessa questão dos hackers, de toda essa tecnologia digital, mostrando que é muito inseguro a questão do voto digital. Né? Não é questão, quer dizer, não é uma questão de ser um retrocesso, Tecnológico, né? tecnológico, como o pessoal da esquerda está falando. Não, é um fato, né? A gente não tem a tecnologia tão avançada assim, a ponto de ser uma coisa segura. Na verdade, é uma coisa super insegura. E não Né? tem uma Acho que compreensão vai de como ser. isso funciona, né? Acho que isso é um problema também. você não consegue ter nenhum tipo de controle da população sobre aquilo, porque ninguém entende o que são as urnas. Os especialistas alemães, inclusive, colocam isso daí. Não é uma coisa que o povo pode ir lá e auditar e verificar. Não existe esse tipo de opção. Uma coisa completamente arbitrária.